graça e paz, meus queridos amigos, amados irmãos, muito bem-vindos ao Cristianos Podcast. Você está ouvindo o programa Remake. Neste programa, vamos regravar alguns episódios antigos para podermos ter uma melhor qualidade de áudio. Então venha conosco nesse programa Remake. Fique com o episódio agora. No episódio de hoje, veremos a fé de Joquebede. A história de Joquebede, ou seja, a história de Moisés quando menino, encontra-se no livro de Êxodos, no capítulo 2, nos versos 1 ao 10. Leamos então o que nos diz o texto de Êxodo 2. E foi um homem da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio. E as suas donzelas passeavam pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele. E disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou-lhe Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Antes de qualquer coisa, nós precisamos lembrar do contexto do nascimento de Moisés. Já havia se passado muitos e muitos anos da morte de José. Então, o rei do Egito já não tomava mais conhecimento da história de José. E ao ver o crescimento do povo hebreu, que era um povo escravo, ele se espantou e temeu que aquele povo ficasse tão numeroso que acabasse então por ser maior ou equilibrar em tamanho com os egípcios. Logo, com uma força tão grande, eles poderiam tomar a terra do Egito para si. Com esse medo, então, o rei do Egito, o faraó, resolveu então mudar a sua estratégia de como proceder com os hebreus. Temendo a soberania do seu povo, a soberania da sua terra, o rei resolveu então ir ao ataque contra os hebreus, um povo escravo. E a estratégia utilizada foi nada mais nada menos do que matar os bebês, os meninos. E assim ele resolveu fazer. Se nós imaginarmos como costuma ser o processo de... Se nós imaginarmos como costuma ser o processo... Se nós imaginarmos como costuma ser o processo de gravidez, onde os pais anseiam pelo nascimento, onde os pais começam a planejar
as coisas do bebê, começam a conversar com o bebê na barriga, começam a fazer diversas coisas e sonhar e nutrir aquele sonho de poder, enfim, ver o bebê que passa tanto tempo dentro da barriga. Precisamos imaginar e pensar que aquela gravidez foi diferente. Foi uma gravidez onde eles pensavam que o bebê morreria. Eles imaginavam que talvez perdessem o bebê por causa daquele rei tirano que queria matar os bebês. Então houve uma gravidez ali, provavelmente com um pouco de sofrimento e angústia pelo que poderia vir adiante. Mas nós vemos no texto que o bebê nasceu. O bebê nasceu e vemos todo um trabalho da sua mãe e da família para poder manter o bebê vivo. Nós vemos no verso 2 do texto Nós vemos no verso 2 do texto de Êxodo que a mãe fica grávida. Ela olha para o bebê e vê que o menino era formoso. Mas se nós formos para o hebraico, na Bíblia hebraica, o original, no idioma original, nós observaremos que a palavra que lá está escrito não é beleza, mas sim a mesma palavra que Deus usa lá em Gênesis para descrever o fim do dia. Isso era bom. Como pode então uma palavra que em Gênesis é traduzida para o português como isso era bom, e agora em Êxodo ela é traduzida para formoso? O que nós podemos tirar de lição como observação é de que a mãe não apenas olhou e viu beleza física no neném. Ela olhou para aquele neném e viu algo além de uma beleza física. Ela identificou que aquele menino serviria a um propósito, que era bom, não simplesmente bonito. Se aquele bebê tivesse nascido feio, a mãe não teria desprezado o bebê. A questão não é a beleza física, a questão ali é que a mãe identificou que aquele menino, tão miudinho, serviria a um propósito, serviria a Deus. Ela não sabia como, mas sabia que aquele menino serviria de algum modo a Deus. Então é esse sentido que nós precisamos observar nessa fala da mãe, ao observar que o bebê era formoso. O bebê não era só belo, mas ela identificava naquele neném algo a serviço do Deus vivo. E nós avançamos e vamos para o verso 3 e vemos que ela pôs o menino no cesto. Chegou um tempo que, depois de tanto esconder aquele menino, não era mais possível. Os soldados perceberiam, era quase, ou melhor, quase não, era realmente impossível continuar escondendo aquele bebê. E o que fazer agora? Entregar o bebê de bandeja? Entregar o bebê para o rei matar? Não. Essa mãe mostra uma fé difícil de observarmos em muitas pessoas, inclusive em nós mesmos. Quantos de nós teríamos a ousadia de pôr nas mãos de Deus por completo a sobrevivência de um ente querido? Quanto de nós entregaríamos na mão de Deus o nosso próprio futuro, a nossa própria vivência? Mas aquela mãe entregou a Deus, simplesmente a Deus, o futuro daquele bebê. Ela não podia fazer nada pelo bebê, o bebê não podia fazer nada por si mesmo. Só Deus podia fazer algo por aquele bebê. Então ela coloca num cesto,
prepara aquele cesto, tapa os buracos e coloca no rio. Nós observamos no verso 4 que a irmã, Miriam, acompanha o cesto para ver até onde aquele cesto vai. E aí nós vamos observar que a princesa do Egito acaba encontrando o cesto. E a Miriam então oferece ajuda, perguntando se poderia chamar uma hebreia para cuidar daquele bebê. E a princesa aceita e Miriam então chama a mãe do bebê para cuidar. E vemos que a princesa fala com Joquebede e diz que pagaria para ela um salário para cuidar daquela criança. No verso 8, observamos a recompensa. Diante de todo o medo da perda do filho, a mãe teve a fé de que Deus poderia fazer algo. A fé da mulher foi tão grande, que ela confiou em Deus para salvar aquele menino. Ela confiou única e exclusivamente no seu Deus para que aquele menino não morresse. Joquebede nos ensina a pôr a nossa vida, os nossos anseios, os nossos desejos na mão de Deus. Não temos poder, não temos qualquer força para conseguirmos caminhar sozinhos. Falharemos sempre, mas se confiarmos no nosso Deus, aí nós temos chances de conseguir chegar em algum lugar. E o que observamos em Joquebede é que a fé dela foi tamanha que não só salvou o seu filho, Moisés. Não só salvou Moisés, como salvou todo o seu povo. Moisés foi um instrumento de Deus para livrar o povo da escravidão. Então, quando vemos Joquebede e a sua fé, observamos que o resultado vai além da salvação daquele menino. Aquele menino não morreu, e aquele menino foi um instrumento de Deus. As nossas ações têm resultados. Muitas vezes nós só observaremos muito tempo depois, mas as nossas ações têm resultados. Joquebede salvou o menino através da fé. Teve fé no seu Deus e o menino foi salvo. Mas não só o menino, como todo o povo. Observamos outras histórias que faltou fé e o resultado não foi bom. Nós temos Sansão, que foi desobediente e acabou como acabou. Nós temos Abraão e Sara, que por um instante duvidaram, quiseram dar uma mãozinha para Deus e acabaram gerando um filho que não era o filho da promessa. E por causa dessa mãozinha para Deus, nasceu um povo que rivaliza com os hebreus até os dias de hoje. Nós temos Joquebede, que a sua fé salvou seu filho e depois salvou o seu povo. E podemos ver Abraão e Sara, que deram uma mãozinha a Deus acreditando que não era mais possível ter filhos. Então arrumaram um jeito de ter filhos. Mas o filho não era o filho da promessa. E o resultado foi guerra, brigas, lutas. Enquanto a decisão de seguir com Deus, ouvindo Deus, tendo fé em Deus, gerou salvação para o filho e salvação do povo, onde o povo conseguiu sair da escravidão e futuramente chegar à terra prometida, o outro teve guerras, lutas, batalhas, sofrimentos. O que nós podemos observar dessa diferença? Precisamos entregar a nossa vida para Deus o tempo inteiro, a todo tempo. Não podemos simplesmente achar que podemos fazer qualquer coisa. Não podemos fazer qualquer coisa. Precisamos viver conforme Deus nos ensina, nos orienta e pede para que façamos.
Nós não temos forças nas nossas pernas, nas nossas mãos, nem sequer intelecto para poder viver tranquilamente, sozinhos. Na fraqueza, como Joquebed nos mostra, que olhamos para os lados e não vemos para onde ir, olhamos para frente, para cima, para baixo, para os nossos braços, para as nossas pernas e observamos que não temos para onde ir. E aí então nós recorremos para Deus. Nesse momento, recorremos para Deus. É isso, meus amados, queridos ouvintes, que precisamos viver. Viver tendo a ciência de que não somos capazes de viver sozinhos. Existe um buraco no coração de cada homem, de cada mulher, que só é preenchido por Deus. Depois que obtemos a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos buscar viver em pleno gozo com Deus, buscar mais intimidade, buscar estar mais próximo, ler a Bíblia, orar. Precisamos estar sempre nutrindo a nossa caminhada com leitura da palavra, com oração. Precisamos buscar a intimidade com Deus. Não podemos nos contentar com a certeza da salvação, mas precisamos buscar o Senhor todos os dias e observarmos as nossas fraquezas e entregar a nossa vida por inteiro, o nosso caminhar por inteiro, os nossos desejos por inteiro. Não temos um controle remoto onde controlamos Deus. Pelo contrário, devemos nós entregarmos a Deus o controle remoto da nossa vida, para que Deus tome as rédeas da nossa vida, para que Deus tenha controle da nossa vida, porque muito mais sabe Deus o que é melhor para nós do que nós mesmos. Aquela mãe, com sua fé, mudou o mundo porque simplesmente creu no Senhor, creu em Deus e entregou a Deus o futuro daquele menino. Muitas vezes nós queremos ser como Abraão e Sara, mexendo os nossos pauzinhos, mexendo as peças para que as coisas se encaixem. Mas nós precisamos ser mais Joquebedes do que sermos Saras. Precisamos parecer mais com Joquebed do que com Sara. Joquebed nos mostra a fé e a Sara nos mostra a dúvida. Não podemos duvidar do nosso Deus, do poder do nosso Deus. Deus é maior do que qualquer coisa. Muitas vezes estamos sofrendo e achamos que Deus não está conosco. Lê do engano. O Senhor está conosco o tempo inteiro. Nós é que tapamos os olhos e não conseguimos enxergar. Tapamos os ouvidos e não conseguimos ouvir. Porque o Senhor é meu pastor. Nada me faltará. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Nós podemos atravessar problemas, podemos atravessar turbulências, tempestades, podemos atravessar o vale da sombra da morte, mas o Senhor está conosco a todo tempo. E precisamos nutrir a nossa fé, buscar mais Deus, para que possamos ter uma fé como a fé de Joquebed, capaz de entregar um bebê, um sonho para Deus. Ela não sabia o que ia acontecer, mas ela cria que o Senhor podia fazer algo maravilhoso na vida daquele menino, mesmo que fosse longe dela, a mãe. E é isso que precisamos compreender e tentar viver. É entregar na mão de Deus, mesmo que a gente não saiba o que vai acontecer lá na frente.
é termos a certeza de que qualquer coisa que venha acontecer, se debaixo da vontade de Deus, é muito melhor do que qualquer coisa que possa acontecer com a nossa vontade e simplesmente a vontade permissiva de Deus. Porque Deus pode permitir que a gente caia errando para aprender. Acho que a gente busca o Senhor para que não precisemos cair para aprender a ouvi-lo. Ouçamos o Senhor sem precisar cair. Ah, Joquebede, que mulher, que exemplo, que fé. Que a minha fé, que a sua fé, amados, seja como a de Joquebede. Que Deus nos aumente a fé. Que busquemos a cada dia mais intimidade com Deus, para que possamos ter essa fé aumentada em nós. Que Deus vos abençoe e vos guarde. E como diz um grande amigo, sejam bons meninos, boas meninas, amiguinhos, amiguinhas de Jesus. Tchau, tchau.